Sejam bem-vindos ao estúdio AgriPlay, uma experiência diferenciada que a gente realiza aqui dentro do espaço da Pigfair, no 17º Simpósio Brasil-Sul de Suinocultura. O desafio de atrair e manter profissionais qualificados não é exclusivo do agronegócio, mas no campo ele ganha contornos ainda mais complexos. Durante o painel, por que ainda temos tanta dificuldade em recrutar e reter talentos? O que fazer para tornar a atividade mais atrativa? 4 especialistas com diferentes formações e vivências compartilharam estratégias e experiências para enfrentar esse cenário. Unindo perspectivas da gestão estratégica, psicologia organizacional, desenvolvimento humano e experiência prática no campo, eles ofereceram uma visão ampla sobre como transformar a cultura de trabalho e tornar o setor mais competitivo e inspirador para as novas gerações. A gente reproduziu aquela formação da palestra que teve no auditório aqui do espaço do evento. Nós trouxemos eles aqui para o estúdio, adaptamos um pouco o espaço para 4 entrevistados, e nós estamos aqui com o Eduardo Basso, do meu lado aqui. Ele é... Vamos lá para a descrição que eu desci aqui. O Eduardo é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Aqui do meu lado, o Erno Menzel, que é especialista em gestão de pessoas no agronegócio. O Alexandre Weiner, que é CEO da A9 Educação Corporativa. E o Andrei Dietrich, superintendente pecuário da Copagril. Eu queria começar com uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, como estratégia e visão de negócio podem ajudar a reposicionar o agro como um setor mais atraente para novos talentos? Acho que primeiro a gente tem que olhar quem é um novo talento, né? Eu vejo que nós falávamos muito no palco sobre a dificuldade muitas vezes de interpretar quem são essas pessoas. Então compete a nós, né, como estrategistas, como você disse, como estrategistas, a gente sentar e entender quem que é o meu persona que eu preciso hoje lidar para trazer para dentro do meu negócio. Então, de alguma forma, eu tenho que criar estratégias para atrair esse público, né? Falávamos muito sobre a comunicação. Pô, como é que eu faço o meu negócio realmente comunicar-se como marca empregadora, não só como negócio, né? Hoje nós temos várias empresas que estão aqui que elas se comunicam muito bem como negócio, vendem soluções, entregam o resultado no final, mas muitas vezes falta a marca empregadora. Para aquele profissional que está lá fora falar assim, cara, eu quero trabalhar com você. E aí quando a gente olha para a atividade, por exemplo, da suinocultura, você olhar a propriedade, muitas vezes eu vejo que falta também a comunicação, principalmente de como é a suinocultura hoje. Porque a visão que muitas pessoas têm da suinocultura não é a suinocultura, né, de hoje, de 2025. Como falasse lá, pô, como que é 20 anos atrás? Talvez, será que não é essa visão que as pessoas lá fora que não têm contato direto com a suinocultura têm sobre a suinocultura? Então eu acredito que isso possa ajudar de alguma forma as empresas e também, né, os suinocultores. Eu vejo isso um pouco, Alexandre, como existem pessoas que elas são qualificadas para fazer isso. Eu não digo nem em termos de formação. São perfis de pessoas para lidar. Eu vejo muito assim, no meu casamento, eu e o meu marido. Meu marido é uma pessoa que tem uma facilidade de conversar com um adolescente. Ele busca conhecer os temas dos adolescentes para ele poder trocar e se aproximar e participar daquilo. Ao mesmo tempo que a gente vê mães ou pais que se dão muito bem com criança, tem uma paciência de sentar e entrar naquele mundo da criança, é uma coisa meio... Tem que ser um perfil específico para fazer isso, né? Senão a gente se fecha no mundo, né? Perfeito, e esse entendimento exige de nós uma coisa que é fundamental, que eu aprendi lá com a minha mãe lá quando eu era criança ainda, que é a humildade, né? Então a gente não consegue aprender se a gente não for humilde o suficiente em entender que nós temos algumas coisas a aprender. Eu vejo que muitas pessoas, muitas vezes, acham, não, é assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim. E você não se desprende das tuas crenças, das tuas limitâncias, para você realmente focar e entender como estamos hoje, né? Qual que é a realidade de hoje. E aí você não ganha uma coisa chamada consciência, como nós falávamos no palco. Você não é consciente de que aquilo é um problema, você não vai buscar a solução. Eu vejo hoje que talvez esse desprendimento dos líderes, principalmente, seja você lá na propriedade, seja você na empresa, você conseguir ter esse desprendimento das tuas crenças. Sim, que se eu fosse pensar assim, pô, como é que eu quero que as pessoas façam? Igual o que eu tô pensando. Pô, eu ia ficar feliz pra caramba, mas não é assim que funciona, né? Daí acho que acaba até surgindo uma tendência de você botar o problema, essa nova geração não tem compromisso, não quer saber e não sei o quê, pela dificuldade que a gente tem de lidar, e isso a psicologia explica, né, Eduardo? Eduardo, quais barreiras psicológicas mais afastam profissionais do campo e como superá-las sem perder produtividade?
Então, a questão psicológica ela tomou forma nos últimos anos, principalmente com a ascensão, né, da área de gestão de pessoas, se olhou mais para as pessoas, e a ciência psicológica, a busca das pessoas por se conhecer, por se aprimorar, também influenciou. Algumas das barreiras elas vêm muito voltadas às crenças que se tem sobre o trabalho, sobre possibilidades, sobre oportunidades, sobre também expectativas que as pessoas criam sobre a trajetória no campo. Nós vemos que hoje o campo, o agro em si, ele ganhou uma visibilidade positiva no mercado. Eu ontem estava fazendo uma atividade com um grupo de pessoas, de mulheres produtoras rurais, empreendedoras rurais, e muitas falavam que na sua época de infância elas sofriam preconceito, bullying por serem do campo em relação às pessoas que moravam na cidade. E isso era um cenário muito comum. Eu lembro da minha infância, quando a gente estava na escola. E o tempo foi passando e hoje o agro ele é visto como uma oportunidade, o agro é visto como algo associado à prosperidade. Então isso foi mudando um pouco dessas barreiras psicológicas relacionadas a crenças e preconceitos. Eu acho que esse é um ponto inicial. E o segundo ponto que eu trago é em relação às pessoas também terem o desejo de se aprimorarem em relação sim à parte técnica, mas também na parte relacionada ao relacionamento interpessoal, barreiras psicológicas relacionadas aos medos também de será que eu vou dar certo nesse cenário profissional, muitas vezes numa empresa familiar, na sucessão familiar. Então são mudanças que foram acontecendo e que impactaram as pessoas a querer olhar mais positivamente para o meio agro. Talvez a gente pudesse desafiar o Maurício de Souza a reescrever o Chico Bento, né? Exatamente. Eduardo, exatamente. Ele ia fazer de outra maneira, não Exatamente. ia ser... Que ele explorava muito aquela característica do personagem do caipira esperto, né? Aquela coisa, mas não é só aquilo, né? O negócio é muito mais amplo, muito mais moderno. Erno, entre as práticas de desenvolvimento humano do agro, quais realmente engajam e ajudam a reter talentos? Eu acho que, até para pegar um gancho na fala dos colegas aí, a questão é que muitas vezes nós temos assim como o entendimento de que está implícito já, eu contrato a pessoa para fazer alguma coisa e ela tem o compromisso de fazer aquilo do jeito que eu quero, né? E porque isso está contratado, está combinado. E eu não tenho a prática primeiro, de aproximação, de entendimento, de entender que muitas vezes nós temos preconceitos. Né? Preconceitos, que nem você falava, com gerações mais novas, com gerações diferentes. Não é diferente, não é só mais nova, é diferente. O mais novo para com o mais experiente e vice-versa. E daqui a pouco, olha, prática. Tem muita técnica, ferramenta para gerar aproximação, mas nada é igual o real interesse e a real preocupação com o ser humano e o entendimento que ele tem um ser humano, que não é uma máquina que eu programo. A máquina eu programo e ela vai executar exatamente aquilo que está programado. O ser humano, eu combino, o meu colaborador, ou até mesmo familiar, eu combino e as regras elas estão postas, elas estão claras e eu muitas vezes tenho o entendimento de que a pessoa precisa fazer aquilo. Só que eu esqueço que é um ser humano, que um ser humano ele não tem só as regras, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele está vivendo dramas, ele está vivendo dilemas, ele está vivendo tantas situações. Então, o que funciona? Aproximação, entendimento, interesse, na minha visão, para que a partir dessa aproximação e desse entendimento do que a pessoa está vivendo, né? E aí você pega, por exemplo, já até mudando um pouquinho de assunto, mas gerações, olha, tem gerações que elas estão mais acostumadas com essas regras, e indiferente da dor, indiferente do que eu estou vivendo, eu fui acostumado que eu tenho que cumprir regras. Então alguém que foi criado desse jeito, já com o pai e a mãe, né, viveu a infância naquele tempo, eu estou falando das gerações mais experientes, não tinha escolha. Eu estou me sentindo assim, eu estou com preguiça, não me interessa, você vai fazer. E não tem discussão. E as pessoas que se acostumaram com isso, elas recebem regras hoje e elas continuam agindo da forma que elas aprenderam. Agora, quem não aprendeu, quando criança, quando adolescente, a seguir regras, a fazer aquilo que foi... sempre tem um outro jeito, recebe um novo incentivo. E quando eu não entendo que isso vai se replicar na vida adulta, a pessoa vai reproduzir isso, né? Então, assim... aproximação, entendimento, conhecer e me despir dos preconceitos. Né?
Eu fico pensando, eu adoro essa área da psicologia, da área humana, né? Quando a gente fala assim, eu vejo isso, eu vejo como eu fui criada e a minha família, nós somos 5 irmãos, né? Então, pelo meu pai e pela minha mãe, também sempre dentro dessa regra do obedecer, a gente até às vezes tomava uns tabefinhos. Fazia mal, né? E como eu eduquei o meu filho e educo o meu filho e as dificuldades que eu vejo, essa tendência, daí essa pergunta eu jogo pra gente espalhar. Essa tendência de mudança de comportamento, de método, ela não reflete um pouco uma insatisfação com a maneira como a gente foi criado, apesar de a gente ver hoje assim, nossa, para mim é mais fácil, para o meu filho não é tão fácil ele entender que tem que se envolver. Não é uma mudança de padrão natural? Assim, não sei se vocês já pararam sobre isso. Agora eu filosofei grande, né? Talvez o Eduardo esteja mais na... É interessante observar, porque o mundo ele vai mudando, as gerações vão mudando por várias influências, né? A sociedade... Outro dia escutei uma filosofia sobre uma percepção que era: se nós fôssemos iguais e concordássemos com tudo que os nossos pais pensam e falam, o mundo continuaria igual. Então é preciso que os filhos eles discordem dos pais em alguns momentos e que a cultura vá mudando no decorrer do tempo. É óbvio que mudar normalmente é um processo desconfortável, né? Sócrates diz que se o ser humano está muito confortável, no estado de muita tranquilidade, ele dificilmente vai mudar e evoluir. Então o desconforto ele é necessário para que nós possamos mudar. E esses questionamentos, essas reflexões que nós trouxemos em relação a como nós estamos vivendo, como era a geração anterior, elas são necessárias para que a roda não pare de girar e as mudanças continuem acontecendo. Eu vejo que também é saudável para não entrar num estado de acomodação também. Exato. De inércia. Inércia. E nem, Eduardo, né? Querer fazer com que, me aproximar para fazer com que o jovem pense igual a mim. Né? Porque senão a evolução não acontece, né? Porque essa provocação ela é necessária. Daqui a pouco a gente interage e talvez essa resistência que as pessoas trazem nas empresas, que o jovem não quer mais nada com nada, às vezes não é isso. Às vezes é uma percepção que eu, de uma geração diferente daquele jovem, estou tendo sobre a realidade. E talvez quando... né? Então, o meu jeito era o certo. Não necessariamente o meu jeito é o correto. Talvez o jeito que esse jovem está trazendo inovador, diferente, disruptivo, também vai trazer. Historicamente, nós sabemos que todos aqueles que foram disruptivos, eles foram atacados, eles foram confrontados e depois foram tratados como gênios, né? Muitas vezes. Então, isso também tem os dois lados. Como aqueles que erraram também. Talvez tenha uma questão também... de novos problemas que vão surgir, né? Então, o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar até o próximo ponto. Então, nós temos problemas que a gente talvez ainda não conheça, né, que vão aparecer. Me parece que muito ligado ao digital, à inteligência, à internet das coisas, enfim, inteligência artificial, internet das coisas, e que talvez essa geração vai tirar de letra e vai resolver de uma forma muito mais simples do que a gente resolvia, né? Então, o trabalho na época dos nossos pais e avós era: tu pegava a enxada e tu ia lá e realizava um trabalho braçal, né? Nós já trabalhamos muito no computador e a gente já sente isso das outras gerações, né? Então, na nossa geração, a gente já é questionado: vocês não trabalham? Vocês ficam só na sala no computador? E talvez, só talvez, né, a gente possa estar fazendo a mesma coisa, né? Então, vocês não trabalham? Vocês são desleixados? Vocês não dão a importância? Das coisas. Então, talvez tenha que dar um passo para trás e enxergar o todo, né? Eu vou falar aqui porque lá eles iam perguntar, e aqui como eles não vão perguntar, porque eu ia trazer um tema lá na palestra, mas eu falei: cara, se eu falar sobre isso aqui, cara, vai dar um fuzuê. Ontem foi a primeira vez que um robô fora de linha de produção, então imagina uma linha de produção, né? Então, um braço robótico, ele tinha uma funcionalidade que era muito mais fácil você programar, né? Então o robô, o humanoide, fora de linha de produção, atingiu a mesma capacidade humana de produção. Trabalhos que não são repetitivos. Isso nos mostra que uma das soluções que vai vir muito rápido para todos os lugares, e aí me preocupa um pouco o Brasil, que nós somos pouco robotizados. O Brasil hoje é um dos países mais desenvolvidos, entre os mais desenvolvidos, menos robotizado do mundo, aonde nós talvez começamos a perder capacidade competitiva dentro do Brasil, por nós não estarmos olhando hoje a robótica e a inteligência artificial como sendo algo do futuro. Então, por exemplo, tu vai pegar a China e Estados Unidos, tudo que está sendo discutido hoje tem um cerne que é o quê? Inteligência artificial, que está vindo tendo capacidade hoje de processar. Por isso que os robôs conseguem tomar decisões sem necessariamente ter uma programação prévia. Então, ele se autoprograma. Então, isso é uma coisa importante nós discutirmos. Por quê? Aí vem uma coisa que eu falo sobre a ignorância, né? Muitos de nós ignoramos o fato
Então, muitas vezes eu olho uma inteligência artificial e falo assim, não, mas isso aí, cara, isso aí vai demorar 20 anos, 10 anos, isso aí não vai dar certo. Né? Ou compara com coisas, de exemplo, o metaverso, né, que foi citado e que não deu certo por um momento. Então eu vejo que essa ignorância ela também cria uma falsa sensação que está tudo bem, mas está tudo ruim por causa das pessoas. Mas qual a solução? Qual que é a solução que nós vamos ter? Porque a suinocultura não pode parar, né? O agro não vai parar. Então assim, mas como que eu consigo olhar para não ficar não competitivo? Porque se eu começar na minha empresa a ficar não competitivo, vai vir alguém, que pode ser de outro lugar, não necessariamente do Brasil, e ele começa a ser competitivo dentro da nossa terra. E esse que eu vejo que é o nosso maior risco hoje, que talvez poucas pessoas estão discutindo. Sim, tem o problema das pessoas também, mas por que hoje a China, os Estados Unidos, a Índia, todos esses países estão buscando a robotização extrema? Pelo mesmo problema que nós estamos discutindo aqui, pessoas. Uhum. As pessoas estão falando assim, cara, mas por que eu tenho que ficar sentado 8 horas ou ficar trabalhando um trabalho pesado durante 8 horas? Por que eu não posso ficar no escritório? Por que eu não posso ficar num lugar um pouco mais confortável? E aí vem uma coisa importante que nós temos que falar para os nossos filhos, que é o que eu falo para o meu. Eu não quero te ensinar o que você fazer, eu quero te ensinar sobre o mundo. Porque se tu aprender sobre o mundo, vai chegar um dia que você vai conseguir ter a solução das coisas. E com certeza, muitos dos nossos filhos, eles não vão mais ver o trabalho lá, por exemplo, pesado, como sendo algo de futuro. Assim como muitos estão olhando hoje. Então essa discussão que eu estou tendo aqui, que eu sei que é difícil para algumas pessoas, às vezes o cara vai falar assim, você está ficando louco, é a discussão que o jovem está tendo na escola. Ele chega e pergunta, cara, eu vou para a escola hoje palestrar, e os caras perguntam, Alexandre, cara, o que vai ser no futuro? Será que eu vou ter que trabalhar como meu pai trabalha hoje? E eles não querem aquilo. Então talvez a gente tenha que olhar um pouco mais de cima, talvez, né? Não ser 100% inovador, senão a gente não trabalha, mas olhar de cima para entender qual que é o próximo passo, qual é o próximo capítulo. E as coisas vão vir muito rápido. Isso é uma coisa importante. Assim, a empresa tem que se ligar. Quem vai assistir isso aqui, lembra que vai acontecer muito rápido. Mesmo que eu estou falando hoje em 2025, nós estamos dia 13 de agosto de 2025. Vai chegar daqui um ano, talvez, você vai entender que já aconteceu muita coisa que pode nos assustar a ponto de nós perdermos muitas vezes o nosso negócio. Não, é impressionante mesmo. Andrei, quais fatores práticos de gestão e estrutura mais influenciam a permanência de profissionais do setor? A gente acaba caindo inevitavelmente também nas gerações, né? Então, grande parte da força de trabalho é de uma geração diferente, como a gente já mencionou, e eles esperam algumas coisas diferentes, principalmente do líder, né? Na palestra a gente relacionou muito a liderança com essa atração, mas principalmente com a permanência. Então, o que o Alexandre falou antes, né? Qual é a persona? O que essa pessoa espera da gente? Me parece, né, que ela quer ser mais ouvida, isso sem dúvida nenhuma, que ela quer ser sim reconhecida, tá? Ela espera um crescimento rápido, né? Talvez essa parte seja a mais frustrante, né? E ela quer participar das decisões e ela quer ver evolução nisso. Então, o entender o porquê de estar fazendo uma ação, como que ela está realmente fazendo a diferença com aquilo que ela faz no dia a dia, isso faz muita diferença. Você percebe a satisfação, percebe o empenho, o comprometimento que gera na equipe quando ele sabe o porquê que ele está fazendo. Então, a gente costuma trabalhar com focos na cooperativa. Então, um problema com mortalidade. O que eu preciso fazer para reduzir essa mortalidade? Então, tu pega e debate aquilo, tu traz o pessoal para discussão, né? As ações são essas, essas e essas. Todo mundo a par, vamos trabalhar focado nisso para resolver. É outra coisa. Se eu mandar uma ordem do WhatsApp numa segunda-feira, comece a olhar isso, o resultado não é o mesmo. É o entendimento do problema, né, André? A gente quer entender, mas por que eu tenho que fazer isso, não é? Sim. Porque às vezes você encontra até outro tipo de solução. Exatamente. Não é? É enriquecedor por causa disso. É muito enriquecedor mesmo. Sim. Agora a gente vai começar a espalhar e dar uma sacudida na conversa. Aí essa pergunta é geral. O que o agro precisa oferecer em benefícios, cultura, perspectivas, para competir com outros setores na atração de talentos? Joguei geral. Quem pegar a isca, fala. Tenho 2 pontos de vista. Acho que tem um ponto de vista, primeiro, do trabalho mais braçal que seguirá acontecendo, né? A gente divagou um pouquinho na anterior, mas divagou em direção à realidade. Acho que nada disso que a gente falou é mentira, vai acontecer, inevitavelmente. Mas a gente segue tendo alguns trabalhos braçais ainda, né? Que se a gente pensar em atração do pessoal para isso, a gente vai ter que partir para algum tipo de automatização, a gente vai ter que partir para tecnologias que estão chegando aí, que vão facilitar esse trabalho, que vão atrair o jovem que tem um perfil de certa facilidade para trabalhar com isso e que ele espera isso, ele vai se interessar por isso. Tem essa questão. A gente tem uma desvantagem o animal não tem muito horário, né? Então, final de semana, né?
se o cara precisar fazer um dia de folga durante a semana e o colega dele na sexta-feira está liberado para fazer festa e ele não, isso é um problema para nós. Então isso não tem a resposta para isso, né? Mas é um problema, é uma dificuldade. E daí a gente tem a ótica do assistente técnico, né? Eu fui professor por um ano na faculdade de veterinária. Eu trabalhei com 2 turmas, disciplinar semestral, então passei por 2 turmas. E a gente, se colocar no lugar dele, a gente também passou por isso. O professor tem uma influência muito grande na área, talvez, aí que o profissional vai seguir, né? E eu fazia questão de perguntar quem tinha interesse em trabalhar com suinocultura quando eu iniciava a disciplina, né? E pouca gente erguia a mão. E eu tentava realmente fazer um trabalho, claro, eu tenho que ensinar o teórico e o técnico para eles, mas eu tentava fazer um trabalho de venda da atividade para eles, né? E normalmente, vamos pensar que uma pessoa erguia a mão e no final 3 ou 4 erguiam, tá? Novamente, quando eu pedia se alguém tinha interesse em trabalhar com suinocultura, isso é uma melhora de 200%, 400%, né? Então, assim, é algum avanço, né? E eu acho que talvez falte um pouquinho disso, né? Eu acho que se o professor se ligar nisso, se ele quiser realmente ajudar a gente, seria um grande favor. Eu acho que tem que vender melhor a atividade. Você tocou num ponto interessante, Andrei. Eu estive num evento da Highline em Foz do Iguaçu na semana passada. E eles trouxeram clientes da América Latina e Brasil, mais de 300 pessoas, e tinha dois professores universitários lá, uma professora da Colômbia e um pesquisador, o Arturo, do México. E eles estão participando de uma iniciativa de integração da universidade com a indústria. E eles comentavam comigo na entrevista que eu fiz sobre a necessidade da indústria apresentar à universidade o que a indústria está precisando e a universidade se adequar a isso. Vocês veem algum tipo de movimento? Eu vi, vai ter um evento latino-americano em Miami, o LPN Congress. Eles estão montando um fórum, eles vão levar professores e líderes universitários de vários países da América Latina para integrá-los com a indústria que faz o setor. Eu não sei se muitas pessoas... O Felipe Caron estava falando para mim, que ele pergunta para os alunos de medicina veterinária, por que vocês estão fazendo veterinária? Porque a gente gosta de bicho. Aí ele fala assim, não, vocês estão dando a resposta errada, porque vocês têm que gostar de gente, porque a medicina veterinária está a serviço das pessoas. Você acha que falta ainda essa integração? Estão andando em caminhos separados, paralelos? É complexo porque, assim, vamos pensar a idade desse jovem na universidade. Eu não sei se ele está totalmente maduro para entender a importância ou entender o quanto aquilo vai influenciar o restante da vida dele, né? Toda a vida pessoal e profissional dele. Então, acho que falta um pouquinho de maturidade. Talvez vai ter que ser um trabalho mais de formiguinha. Participar de um evento, tudo é válido. Eu acho que é uma ação já que nos leva para o que a gente precisa, né? Mas eu não sei se eles conseguem esse discernimento que a gente espera deles, sabe? É claro, vai ter pessoas mais maduras, pessoas mais imaturas, tá? Mas a atividade em si, ela é atrativa, né? Se eles conseguirem entender que é atrativo, se eles perceberem isso, eu acho que é o efeito dominó, eles vão migrar, né? Então a avicultura, a suinocultura, o agronegócio em geral tem muita oportunidade, né? Tem possibilidade de remuneração, tem possibilidade de crescimento, tem possibilidade de viajar o mundo, às vezes, através da atividade, tá? E eu acho que a gente pode ir para essa parte mais marketing do negócio. Acho que falta ter iniciativa. Se vender melhor. Andrei, posso falar por mim, eu sou jornalista. E quando eu depois de 25 anos já trabalhando com assessoria de imprensa, eu comecei a atuar no